Estamos alegres e felizes por estar na presença do Senhor. E convido a amada igreja para que nós colocarmos em pé. E vamos ler uma palavra do Senhor Jesus, que se encontra lá em Salmo 120, que diz assim a palavra do Senhor: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Amém? Quero dizer nesta noite que o Senhor está aqui para te ouvir. Eu não sei qual é a situação que você tem chegado aqui esta noite, mas o salmista diz assim que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu ele. Amém? E nós estamos aqui para aclamar o nosso Deus e adorar e exaltar o nome dele. Amém? Quem veio aqui para adorar, levanta a mão. Aleluia! Então tu já começa a abrir a tua boca e adorar ao Senhor, porque Ele está aqui para aceitar o teu louvor e a tua adoração. Aleluia! Vamos levantar nossa mão, vamos dirigir ao Senhor a oração para a abertura deste culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na tua santa presença, aqui está a tua noiva, Senhor, a tua igreja. Estamos aqui para prestar o nosso culto de adoração, estamos aqui para te adorar e exaltar o teu santo nome. Venha aceitar, Senhor, os louvores nesta noite, venha abrir os seus ouvidos para a tua igreja. Senhor, eu não conheço a necessidade, eu não conheço, Senhor, cada um que tem chegado aqui, mas tu, Senhor, conhece e sabe o que cada um precisa receber esta noite. O Senhor venha derramar a sua Shekinah aqui, que a brisa do Espírito Santo venha descer aqui no meio da tua igreja e que nós possamos te ofertar o que temos de melhor esta noite para a tua honra e para a tua glória. Amém? Aleluia! Fique adorando o Senhor, adore e exalte Ele. Nós vamos agora ouvir o louvor com o grupo de adoração, os levitas, e juntamente com a igreja. Eu quero que vocês adorem juntamente conosco e exalte o nome do Senhor. Aleluia! Deus bendito. Pai amado, Pai santo, bendito é o seu nome, Jesus. Vamos cantar o hino. A Ele a glória. Aleluia. A Ele toda a glória nesta noite. Amém? Aleluia. Deus, Santo Deus. Pai amado, Pai santo, Deus bendito. Aleluia, glória ao Senhor.
Sente adorando ao Senhor, aleluia. Sente louvando. Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo aqui esta noite? Quem já pôde sentir chuva de bênção sobre a tua vida aqui esta noite? Ninguém sentiu? Ninguém sentiu a presença do Senhor? Dá para te levantar a mão assim? Eu vou sentir. Se tu não sentiu, tu vai sentir até o final deste culto. Amém? Aleluia. Convidaria aqui a irmã Marleninha. Ela vai estar passando e vai estar cantando louvor bem avivado com a igreja. Amém? Quem gosta de louvar aqui? Levanta a mão. Aleluia. Os anjos queriam estar aqui no teu lugar. Sabia? Eles queriam. Mas o Senhor Jesus deixou para mim e para você. Então é por isso que temos que abrir a boca e adorar o Senhor. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos colocar você pé? Aleluia. Vamos cantar aquele louvor. Este Deus é tremendo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai aleluia, amado. Senhor. Este Deus é tremendo, este Deus é tremendo, este Deus é tremendo. Ele
Enquanto eles se preparam, vamos colocar-nos de pé e vamos fazer mais uma oração. Convidaria aqui o pastor Ariovaldo para passar aqui e fazer esta oração, enquanto o irmão Eduardo se prepara ali com o playback. Neste momento nós queremos saudar toda a amada igreja, os nossos visitantes, pastor que nos visita, a sua esposa. Deus nos abençoe ricamente. Deus abençoe a igreja. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, louvamos o Senhor e agradecemos nesta hora em que nos reunimos na sua casa em oração para prestar nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos, abençoa o culto desde o início até o fim, que a bênção seja derramada sobre a vida, sobre a família de teus servos, da graça, abençoa tua serva na direção do culto, teu servo preletor também nesta noite, é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Também saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória te damos, Pai. Aleluia. Aleluia.
faculdade chamada deserto, eu sempre estava por perto, e você foi aprovado. Deus vai bradar, e o que era fim vai se tornar começo. Deus vai mudar seu endereço, deserto não é teu lugar. Deus vai bradar, mudar esse cenário de solidão, sarar as feridas do teu coração. Meu irmão, chegou a tua hora. E essa faculdade chamada deserto, eu sempre estava por perto, e você foi aprovado. Essa faculdade chamada deserto, eu sempre estava por perto, e você foi aprovado. Receba aí, Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Também o coral misto, gostaria que os irmãos se preparassem para louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos passar para adorar, e em seguida eu vou passar para o nosso pastor, presidente, pastor, que vai fazer a saudação e vai estar também passando a palavra para o nosso irmão, pastor, que está aqui nos visitando hoje, né? Prazer, Deus tenha abençoado grandemente o senhor e a sua família. Também a todos os amados irmãos, né, que estão conosco, os que nós visitamos, outros que já costumam vir, né? Nós visitamos o evangelismo hoje pela manhã. Nós estamos alegres em vocês estarem aqui na casa do Senhor. E o Senhor muito mais ainda, amém? Aleluia. Por ao mesmo princípio de oração, salva todos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor.
Quem está preparado para a vinda do Senhor? Aleluia! Levanta a tua mão e adore. E pode ser hoje, pode ser antes de terminar este culto. Aleluia! Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai vir buscar a sua noiva. Aleluia! Pastor querido, em nome de Jesus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz na presença de Deus, levante a sua mão. Ainda com a sua mão levantada, diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu vim para te adorar, para oferecer a minha adoração, o meu louvor e a minha gratidão para a glória do seu nome. Então, que nesta noite você ofereça o teu melhor para o Senhor. Faça deste culto como se fosse o teu último culto. Nós somos a igreja que estamos na expectativa da iminente volta de Cristo Jesus, que dar-se-á no abrir e fechar de olhos. Então nós estamos aguardando este grande evento a qualquer momento. Então que nesta noite você ofereça a tua melhor adoração, o teu melhor glória a Deus, o teu melhor aleluia, que você venha derramar a tua alma diante de Deus aqui esta noite. E quero dizer para a igreja que você tem liberdade para adorar o Senhor aqui esta noite. Liberdade total para dar permissão para o Espírito Santo agir no seu coração e na sua vida. Amada igreja, nesta noite nós temos alguns irmãos e irmãs que nos dão alegria e o prazer das suas visitas, das suas presenças. Começando pelo nosso pastor, que será o preletor desta noite, pastor Sérgio Siqueira. Por favor, pastor, se coloque de pé. Pastor Sérgio Siqueira serve ao Senhor Deus na nossa igreja matriz em Santana do Livramento. Está lá servindo o Senhor, apoiando a causa, juntamente com o nosso pastor presidente-geral, pastor Darcy Miguel. E enviamos o convite, o pastor Darcy falou com o pastor Sérgio, e com uma alegria, recebeu o nosso convite e hoje nos deu o prazer da sua presença. Seja bem-vindo, pastor, sinta-se à vontade, que seja a primeira de muitas vezes que o senhor possa estar aqui conosco, cultuando ao Senhor Jesus Cristo. Também, juntamente com o pastor Sérgio, irmã Sandra, Deus a abençoe, seja bem-vinda sempre aqui na casa do Senhor. Irmã Marli também, Deus abençoe a irmã Marli. O pastor Sérgio me diz: olha, cuida bem da irmã Marli, porque ela me cuida, Deus abençoe a irmã Marli, prazer conhecê-la, A nossa sogra é uma bênção, Minha sogra é uma bênção, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também irmã Sara, Deus abençoe a irmã Sara, seja bem-vinda aqui na casa do Senhor Jesus Cristo, que seja a primeira de muitas vezes que as irmãs possam estar aqui conosco, cultuando ao Senhor Jesus Cristo. Também, amada igreja, nesta noite, a irmã Cleusa, conosco, a Rudiane, Deus abençoe a Rudiane, a irmã Camila, a Aurora, Deus abençoe, a Ágata, Deus abençoe também, a Kátia, Deus abençoe, o irmão Wagner, a irmã Cristina também, Deus nos abençoe, Suelen, Rian, Isaac, Kainan e Ketele, Deus nos abençoe grandiosamente. Irmão Francisco, Deus o abençoe. E a irmã Gilda, Deus a abençoe. Vamos colocar de pé, amada igreja, neste momento. Nós vamos estar saudando nossos visitantes. É uma alegria quando nós recebemos um visitante na nossa casa, Nós ficamos alegres, ficamos felizes. E assim é quando alguém vem nos visitar na casa do Senhor, nós ficamos alegres, felizes pela presença de cada irmã, de cada irmã. Pastora Cleusa, por favor, vai estar cantando o louvor dos visitantes nesta noite. E nós vamos estar saudando, irmãos, os obreiros da casa do Senhor. Vamos saudar os nossos visitantes em nome do Senhor. Salve todos os irmãos e visitantes com a paz do Senhor, amém?
a Deus. Ainda de pé, amada igreja, por favor. Nós vamos neste momento servir ao Senhor com as nossas ofertas. Você que trouxe o dízimo também possa servir ao Senhor. Por favor, abram suas Bíblias. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 6. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 6. Amada igreja, show, diga amém. Amém. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui é um conselho do apóstolo Paulo, incentivos à coleta, é a semente que nós lançamos. Sabemos que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas aquele que semeia muito, muito ceifará. Então, toda a colaboração é um investimento no reino. E eu sempre costumo dizer que Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós podemos ter prejuízo em qualquer outra área, uma instituição financeira, de repente lá na sua firma, de repente você pode fazer um investimento e ter a probabilidade de ter um prejuízo. Porém, no reino de Deus nunca vai haver prejuízo, porque nós investimos no reino. Deus, Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus é aquele que supre as necessidades do seu povo. Então, neste momento, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, e nós vamos estar orando ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus, estarei orando pela tua vida financeira, para que Deus abençoe, para que Deus prospere, para que Deus repreenda o devorador e o migrador em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos neste momento, oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento diante da tua presença, Senhor, eu apresento, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã, e neste momento vai colaborar com a sua obra. Abençoa, meu Pai, os votantes, os ofertantes, abençoa a oferta, Senhor, de cada pessoa, e em nome do Senhor Jesus, eu repreendo neste momento, Senhor, e paraliso todo migrador que luta e que investe contra esta pessoa, mas que uma bênção tal, Senhor, seja derramada, Pai, sem medida, sobre a tua igreja, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vai estar louvando o Senhor Jesus, e nós vamos estar servindo ao Senhor com as nossas ofertas aqui no Gasofilas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Um pouquinho mais de som aqui, Gabriel. Aleluia. Talvez alguém tenha tentado matar os teus sonhos. Aleluia. Mas hoje o Senhor está aqui para te dar a cura da tua alma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendiga. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe a cura nesta noite. Aleluia. Quem quer ser curado aqui esta noite, levanta a mão. Aleluia. Tu crê, tu vai receber. Amém. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova
amados, neste momento quero dar os anúncios referente à obra do Senhor. Terça-feira, às 18h30, nós temos o culto dirigido pelo Departamento do Círculo de Oração, porém público, para toda a igreja que deseja vir buscar a Deus juntamente com o Círculo de Oração. Às 19h30, terça-feira, nós temos a nossa escola bíblica, culto de estudo da palavra. Tem sido algo muito edificante para as nossas vidas intelectuais e espiritual. Também quinta-feira, 19h30, nós temos um grande culto de louvor e adoração ao Senhor na nossa congregação, ali na residência do irmão Otacílio e da diaconisa Cleusa Guides. Sábado, 19h30, nós temos um culto dirigido pela mocidade, porém público para toda a amada igreja. E domingo, 19h, nós temos o culto da família aqui na casa do Senhor Jesus Cristo. Também comunicando à igreja que logo após o término do culto, temos lanche, pastéis, água bem geladinha no valor de R$2, todos fins lucrativos para a obra do Senhor Jesus Cristo. Também a pastora Cleusa comunica que logo após também o término do culto, haverá um brechó na igreja, ali nos fundos. Os irmãos e irmãs que desejam adquirir uma peça de roupa, você estará abençoando a obra do Senhor, estará sendo também abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amada igreja, são esses os anúncios da obra do Senhor. Também, o irmão Otacílio comunica que temos mais outra cesta básica, já vendemos uma e já estamos com outra cesta básica. Esta cesta básica, o valor dela é R$380. Os fins lucrativos dessa cesta é para a nossa construção da nossa nova igreja lá no bairro Mariana. Então já estamos lá construindo no bairro Mariana e estamos juntando fins lucrativos, e Deus tem levantado irmãos, tem levantado irmãs para ajudar, para colaborar a obra do Senhor. E temos também outros projetos aqui na igreja também, que é colocar a grade, fazer o muro aqui do lado da igreja, e tudo isso está sendo utilizado, todos esses fins lucrativos da cesta básica, e Deus está abençoando. Quero agradecer também o departamento de evangelismo, que no período da manhã esteve fazendo um trabalho aqui no bairro, o evangelho prático, porta a porta, levando a palavra de Cristo. Estava o irmão Otacílio, a diaconisa Cleusa Guides, também a diaconisa Marlene Cardoso, eu e a minha esposa, estávamos levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, convidando as pessoas para comparecerem, e somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E louvo a Deus por todos os irmãos e irmãs que ajudam, que colaboram também no departamento de evangelismo. Então, amada igreja, neste momento, nós vou dar mais uma oportunidade para o louvor. Nós vamos estar cantando mais um louvor neste momento, e nós vamos preparando o nosso coração, porque em seguida já estaremos ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui esta noite. Que você venha abrir o teu coração, que você venha dar liberdade para o Espírito Santo do Senhor aqui esta noite, e que você siga adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Vamos colocar você pé? Vamos cantar um hino bem conhecido para que a igreja toda possa louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar aquele louvor assim, quando Jesus voltar. Amém? Aleluia. Um pouquinho mais de volume fica melhor. Vamos adorar o nome do Senhor.
fé, amada igreja. Pastor Sérgio, por favor, vamos estar orando neste momento pelo pastor, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aqui o teu servo, Senhor, que fará uso da tribuna do seu santo altar. Vem usá-lo nesta noite com poder, sabedoria, ousadia e autoridade do teu Espírito. E ministra o nosso coração o seu propósito, em o nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz a todos nós, amém? Amém. Se puder assentar, por gentileza, eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Este lugar não é outro, como disse Jacó, quando esteve visitado por uma experiência com Deus, Deus se revelou a ele, e ele disse: esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Outro lugar onde nós nos colocarmos diante dele e o invocarmos pela fé. Nós sabemos que esse lugar se torna um trono de adoração, ali se torna o trono da graça, ali se torna um local de encontro. Ali é o Santo dos Santos, ali é o lugar da intimidade, ali é o melhor lugar que nós podemos estar. A presença do nosso Deus. Amém, amados? Sair de casa e virmos a cidade de São Gabriel para estar com os irmãos é sem dúvida alguma um grande prazer. Viemos muito felizes, né? Nós mudamos de Pelotas para Santana do Livramento tem 1 ano, e depois dessa viagem de instalação na nossa cidade de origem, porque somos natural de Santana do Livramento, ficamos 26 anos no campo missionário. Desde 97 estávamos na itinerância ministerial, servindo ao Senhor através do ministério da Igreja Metodista Wesleyana. Então chegou o momento de nós retornarmos à nossa cidade e darmos ali um tempo para que a gente pudesse tomar um fôlego e dar um pulo ainda mais alto, porque é assim que as coisas de Deus funcionam, amém? É uma estratégia de guerra quando estamos lutando contra as forças adversárias. Muitas vezes damos um passo atrás e nos precavermos, cuidarmos de nós mesmos, da nossa família. Toda vez que há uma orientação bíblica a um dos servos de Deus, sempre há uma advertência de que nós cuidemos bem de nós e do rebanho de Cristo, para que fazendo isso possamos não somente levar-nos à salvação, mas também garantirmos em Cristo a nossa própria salvação. Amém, amado? Cuida bem de ti, diz Paulo a Timóteo, e da doutrina, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Esse é um tempo que Deus tem nos dado e nós temos estado congregados e vestimos a camisa e nos autodenominamos servos do Senhor no ministério Chama Primitiva, porque acreditamos que Deus tem os seus meios de nos conduzir. Quando ainda estávamos em Paranavaí, ali éramos coordenador do setor de Paranavaí, estávamos bem envolvidos com as igrejas que estavam ligadas à nossa igreja sede. Uma irmã de Santana do Livramento da nossa igreja Chama enviou uma mensagem dizendo, relatando uma experiência que ela havia vivido em sonho, e em resumo a sua experiência era de que eu e a Sandra estávamos em Livramento, estávamos juntos ao pastor Miguel, pastor Darcy Miguel e a sua esposa, a pastora Carmen, e ministrávamos a ela. E nesse tempo eu orava em línguas e eu não lembro bem se o pastor ou ela mesmo traduzia a oração, dizendo que Deus estava nos levando para fazer parte da equipe ministerial e ali somamos e ajudamos a multiplicar as almas que servem ao Senhor. E ali estamos cumprindo a vontade do Senhor. Quando recebemos essa mensagem no dia 1º de maio, amanhã vai fazer 3 anos, 1º de maio de 2020, essa mensagem chegou no celular e eu agradeci a irmã, pela mensagem, e
E bom, guardei no meu coração, mas nunca me preocupei, nem pensei mais naquilo. Quando de repente estávamos na igreja primitiva, chama pentecostal, nosso nome apareceu no grupo da igreja, e a irmã que havia nos enviado a mensagem falou com o pastor da São Miguel, aí, o pastor Sérgio, que eu enviei uma mensagem para ele em 2020, que ele estaria conosco, e agora aqui está o pastor e a família. Então assim, irmãos, quem entende as coisas do Senhor? A gente se esforça, a gente se empenha, a gente ora, a gente busca e procura de alguma forma entender aquilo que Deus está fazendo, mas os pensamentos de Deus são bem mais altos do que os nossos pensamentos. As coisas de Deus transcendem a capacidade do homem compreender, entender. Nós vamos até onde Deus nos permite, por sua revelação. As coisas que Deus revela nos pertencem, mas aquelas que ficam encobertas a Ele pertencem. Amém? Por enquanto nós entendemos que essa é a vontade do Senhor, e com muita alegria servimos ali, servimos aonde a oportunidade nos é dada, sempre com toda alegria, porque servindo aos irmãos, servimos ao Senhor. E ao nosso Deus nós sabemos que existe somente um povo, uma igreja, o corpo de Cristo que se move na terra e que o serve com alegria. Este povo aguarda o dia em que Jesus vai voltar. Essa deve ser a nossa principal motivação de buscarmos a Deus, não para nos livrarmos deste mundo, mas porque sabemos que dentro em breve aquele que há de vir, virá e não tardará. Quando ele vir, ele que prometeu nos levar, haverá de nos levar para que aonde ele está estejamos nós também. Amém, irmãos? Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo de número 23. O Salmo que todos nós provavelmente já lemos muitas vezes, porque o Salmo é um livro, é um conjunto de cânticos que fica estrategicamente colocado no meio da Bíblia Sagrada. Então não é difícil nós nos encontrarmos com esse texto, de lê-lo e de termos a lembrança da mensagem que esse Salmo nos traz ao coração, no que diz respeito ao cuidado de Deus e a sua mais alta e profunda intenção a nosso respeito. E eu gostaria, queridos, de ler com os irmãos Salmo 23, lembrando que a estrutura desse Salmo, ela poderia ser dividida em duas principais partes. A primeira parte, que nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, é a ideia de um pastor cuidando de sua ovelha. E a segunda parte, ali do versículo 5 e versículo 6, já é a figura de Deus não apenas como um pastor, mas um anfitrião que recebe o seu visitante com muita ternura e amor, para que ele então esteja à mesa e possa deleitar-se no melhor do seu anfitrião, desse Senhor que se apresenta como anfitrião, para que esteja com ele para sempre. Amém? Essa revelação nos traz a ideia de uma jornada, e quando nós lemos esse texto, você vai perceber na exposição dele que há aqui uma intenção de Deus de nos mostrar como se desenrola, como se desenvolve a nossa jornada de fé na terra, como se dá a nossa experiência com Deus, enquanto a nossa conversão até o dia do tão esperado momento que nós aguardamos a nossa salvação, o dia do arrebatamento da igreja. Vamos meditar então, e eu gostaria que nós lêssemos a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Podemos sentar, por gentileza.
Eu louvo a Deus por reencontrar o pastor Olevaldo. Uma alegria estarmos juntos, pastor Davi também, já havíamos encontrado em Santana do Livramento. Estarmos juntos e servi-los é um grande prazer, irmãos. Deus, quando Ele nos chama e nos dá esta sagrada missão, nós logo somos trabalhados para entender a importância de não apenas estarmos dispostos a servir. Alguém disposto a servir a Deus, ou aqueles que são de Deus, é aquela pessoa que até faz alguma coisa, mas ela sempre está fazendo o que ela quer fazer. Você não pode contar com ela, ao menos que você conte com ela naquilo que ela quer fazer. Então é uma pessoa que se dispõe a servir e serve. E nós precisamos dessas pessoas na casa de Deus, na obra de Deus. Mas Deus, Ele nos leva a entender que não devemos apenas estar dispostos a servir, ou seja, fazendo aquilo que queremos fazer, mas que estejamos dispostos a sermos servos de Deus e servos da igreja do Senhor. Porque o servo, ele não faz o que quer, o servo, ele faz aquilo que precisa ser feito. Não importa o que for, lá está o servo para servir. E a Bíblia diz que ele deverá estar servindo com alegria. Servir com alegria. A palavra alegria no original hebraico, onde ele está ali nos Salmos, significa aquele que faz algo pela a satisfação do resultado obtido. Eu tenho certeza que o fato de estarmos entre os irmãos e podermos compartilhar de uma palavra trará a edificação da igreja do Senhor, amém, queridos? A satisfação do resultado que nós obtemos na realização de um culto a Deus e de juntos adorarmos a Ele, a edificação da nossa alma, a confirmação da tão grande esperada salvação que acontecerá a qualquer momento no dia do arrebatamento, e assim nós aguardamos a satisfação de um resultado obtido, a alegria do Senhor em nós. É o que nos traz um prazer em servi-los. Amém? O Salmo 23 é um salmo que vai nos ensinar algumas lições que são preciosas. O salmista Davi, ele está externando a sua alegria de pertencer a Deus. Esse retrato do coração do salmista, ele traz o sentimento de pertencimento. Davi, ele entendia que ele não era apenas o filho de Jessé, mas ele era filho de Deus. Ele tinha um senso de identidade muito bem definido. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Deus invisível, o Deus da nação de Israel. Ele sabia quem ele era para esse Deus. Sua identidade para Davi era muito bem definida, e por isso ele amava a Deus e se sentia amado por Ele. Davi era um homem que, segundo a Bíblia, foi chamado pelo próprio Deus um homem segundo o seu coração, porque estava disposto a fazer toda a sua vontade. Amém, amados? Não apenas ingressar numa caminhada com Deus, mas manter-se nela com os seus olhos voltados única e tão somente para Ele, a fim de que a sua trajetória tivesse um início, um meio, mas tivesse também um fim. Amém? Muitos são os que começam a caminhada com Deus, mas lamentavelmente nem todos os que iniciam uma caminhada de fé permanecem na fé. Esse salmo vai nos ajudar, irmãos, a entender as fases da nossa vida com Deus, para que nós possamos não só identificar aonde nós estamos na nossa vida de fé, mas tomarmos as devidas precauções para que nós possamos alcançar o objetivo do nosso chamado para andar com Deus, que é andarmos com Deus pela fé. Amém? A palavra que eu trago aos irmãos é exatamente nessa temática, de que eu e você estejamos dispostos a perseverar até o fim. Aleluia! Perseverarmos no Senhor. Persevere na caminhada, porque por certo valerá a pena. Amém? Persevere nesta caminhada. Persevere, porque esta caminhada valerá a pena. Pode ter certeza que o final dessa história será um final feliz. Deus haverá de honrá-lo. Com certeza, todas as promessas de Deus para o porvir se cumprirão na minha e na sua vida, se tão somente permanecermos firmes e fiéis a Ele.
Amém? Persevere. Então, se você esquecer de outra coisa que eu falar além do salmo, não esqueça, irmãos, que a palavra de Deus ao seu coração nessa noite é: seja perseverante. Se você iniciou de verdade, continue com o seu coração na verdade, permaneça na verdade até o fim, porque chegará aquele dia em que Ele mesmo te dirá: vinde bendito de meu Pai. Aleluia! Esse dia chegará. Ele pode estar tão perto quanto possamos imaginar, mas esse dia, por certo, chegará para todos nós. E o salmista, ele descreve essa experiência, irmãos, no início dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele começa a descrever esta narrativa de alguém que está tomado de uma alegria por pertencer a Deus, ele identifica a Deus como um pastor. Ele sabe qual é a vida de um pastor, porque ele mesmo era um pastor de ovelhas. Ele sabe qual deve ser o trabalho em que um pastor deve empreender a sua vida, de cuidar, de zelar, de alimentar, de conduzir e conduzir bem, com todo cuidado as suas ovelhas. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele vai descrevendo esse êxtase emocional de quem sabe muito bem com quem está caminhando. E essa é a primeira fase, irmão, da nossa vida com Deus, da nossa vida de fé. E nós poderíamos chamar de um êxtase, de uma fase de êxtase emocional. Por quê? Porque é aquela fase em que nós nos encontramos com a verdade, em que nós descobrimos que a nossa fé pode ser uma fé poderosa, ativa e produtiva na nossa vida. É quando nós descobrimos que há um Deus que nos ama, que realmente está interessado no nosso bem, que foi Ele quem nos cercou e nos trouxe para Ele. Nós começamos a entender o que disse o profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 3, quando ele disse assim: de longe me fez ver o Senhor e disse: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Amém, irmão? O salmista, ele está entendendo que ele está ali na presença de Deus e vivendo para Deus, que esse Deus está levando ele às águas de descanso. É esse Deus que refrigera a sua alma e lhe guia pelas veredas da justiça, tudo por amor do seu nome. Essa experiência é tomada por uma emoção de alguém que sabe que está sendo cuidado por alguém, que está cuidando como quem cuida de uma ovelha, como um pastor cuida de uma ovelha. Irmãos, essa fase, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A igreja é o melhor lugar, e nós contamos os dias para estarmos no dia de culto, para estarmos juntos e juntos adorarmos a Deus. Essa primeira fase da experiência cristã, quando nós nos descobrimos em Cristo, somos invadidos pelo seu grande e eterno amor, é uma fase em que tudo é lindo. O pastor é uma pessoa, para nós ele é perfeito. A palavra é maravilhosa, sempre falando conosco. A presença de Deus é uma realidade constante e operante na nossa vida. Facilmente nós vamos para a oração, não temos dificuldade nenhuma de participar de qualquer atividade, além daquela que está prevista em nossa semana de atividade da igreja, porque temos assim um forte impulso por buscar as coisas de Deus. É fácil orar, é fácil pegar a Bíblia, ler a Bíblia, é fácil ir à igreja, é fácil participar das atividades. Tudo se torna mais fácil quando estamos movidos pelo nosso fator emocional. Deus, ele injeta uma medida de emoção em nós, porque ele sabe que, como seres humanos, o fator emocional é um elemento humano e ele precisa ser trabalhado. Ali há uma grande fonte de inspiração e de motivação, e Deus nos motiva pelo nosso emocional. Ele responde muito facilmente a nossa oração para nos levar a entender a importância que temos para Ele. Então tudo nessa fase se torna mais fácil. Amém? É nessa fase que nós experimentamos o que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu único filho, mas por amor de todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essas convicções fazem parte dessa experiência de um encontro
e de um início de uma caminhada com Deus. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. As convicções que o apóstolo Paulo fala, no capítulo 8 de Romanos, quando ele descreve a santificação pela obra do Espírito Santo na vida do crente, ele retrata esse êxtase emocional de alguém que está comovido por Deus, mas movido também por uma convicção que vem dele. E diz o texto assim, irmãos, versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele sabe que agora não existe mais nenhuma condenação, porque a vida de condenação que ele tinha, por estar vivendo no pecado, agora não tem mais, porque os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, imaculado, puro, que foi sacrificado na cruz pelo seu pecado. Então agora não há mais condenação. Ele está plenamente certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou por vir poderão lhe separar do grande e eterno amor de Deus. Aleluia! Ele está vivendo a sua experiência e ele está tomado de uma emoção muito forte. E para ele, irmãos, tudo se tornou novo, tudo se tornou mais fácil. Agora ele começa a vislumbrar um futuro extraordinário na fé. E a caminhada se torna maravilhosa. Ele começa a ler, ele começa a descobrir o que a Bíblia fala sobre o cuidado de Deus. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 25 em diante, diz assim, irmãos, não andeis ansiosos. Ele que vivia ansioso e não tinha paz, agora tem paz e o seu coração está tranquilo, esperançoso no Senhor. E o texto diz, olhem para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam em celeiro, mas contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Olhem para os lírios, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu de maneira tal como deles. Se hoje eles existem e amanhã são lançados no fogo, mesmo assim o vosso Pai Celestial os sustenta, quanto mais cuidará de vós, homens de pequena fé. Mas busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está maravilhado com essas verdades. Ele sabe que o Deus que cuida do passarinho, que cuida da plantinha, com certeza haverá de cuidar dele. Não porque ele é um homem de muita fé, mesmo que ele seja um homem de pouca fé, Deus está empenhado em cuidar da sua vida, amém? Essa verdade mexe com qualquer criatura quando ela se converte ao Senhor e ela recebe um sentimento de pertencimento a Deus quando ela recebe a adoção de filho. Agora eu sou filho, Ele é meu Pai. Assim como um pai cuida de um filho, assim Ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e agora nada me faltará. Só que ele esquece, irmão, na sua caminhada, o que Mateus capítulo 6, versículo de número 34 vai dizer na sequência. No 33 ele diz assim: busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a revelação para ali, ele diz também assim, e não vos preocupeis com o dia de amanhã, cabe a cada dia o seu próprio mal. Ali existe algo que quando a gente lê no início da nossa caminhada com Deus não entendemos. Parece que esse texto está fora de um contexto. Porque depois de uma descrição maravilhosa do cuidado de um Deus que se preocupa com as árvores, com as plantas e também muito mais conosco, esse texto vai encerrar a parte da revelação dizendo: mas basta cada dia seu próprio mal. Porque na verdade, irmãos, a nossa caminhada com Deus, ela tem as suas mutações, as suas mudanças. Quando nós olhamos para o salmista falar, ele descreve um momento maravilhoso. Até quando ele chega no versículo de número 4, ele diz assim: ainda que. Voltamos ao Salmo 23, ele diz assim, está tudo lindo, ele está descrevendo uma fase extraordinária de vida com Deus. Mas de repente ele começa a mudar o tom da narrativa. E ele vai dizer assim: ainda que. Ele está falando de alguém que leva para junto das águas de descanso. Ele está falando de alguém que lhe guia para o veredas da justiça. Ele está falando de alguém que está com ele e por amor a ele
E ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém, queridos? Ele começa a descrever uma nova fase da caminhada com Deus. Ele está mostrando que a vida com Deus é linda, é maravilhosa. Deus, ele te estimula para que você tenha ânimo de buscá-lo, porque antes você não fazia isso, agora você faz. Mas só que ele começa a levar você a um nível de experiência agora, onde ele vai trocar o fator de motivação. Não será mais um fator emocional que vai te impulsionar para Deus. Deus quer trocar o fator emocional e quer colocar em mim e em você o fator fé. Ele quer tirar as emoções para que agora nós entendamos que temos que buscar a Deus sentindo ou não sentindo. Vendo Deus como o pastor que cuida de nós, ou estamos cercados de um vale sombrio, árido, andando com passos pesados e lentos. Se agora estamos no monte ou estamos no vale, independentemente de como estamos nos sentindo, como estamos vendo a caminhada com Deus e a experiência que estamos vivendo, nós estamos dispostos a continuar. Ele diz: olha, eu mesmo passando pelo vale, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém, irmãos? Ele começa a mostrar, irmãos, essa experiência que de repente aquilo que era tão fácil fazer, era tão fácil separar um tempo para orar a Deus, mas agora está tão difícil. Por quê? Porque ele não está sendo mais movido pelo Espírito de Deus. Agora Deus está deixando que ele se mova pelo seu próprio espírito humano, para que ele possa estar na presença de Deus e pelo Espírito de Deus encontrar-se com ele. Agora é ele que tem que mostrar para Deus. É um tempo de prova, sim, mas é necessário que aquele que vive uma experiência extraordinária com Deus invisível mais real seja submetido à prova da sua fé, porque a prova da fé trará o fortalecimento desta fé. Somente aqueles que são fortalecidos permanecem até o fim. É por isso que Paulo descreve a sua experiência, e ele diz: olha, pela grandeza das revelações que recebi, me foi posto um espinho na carne. Eu por 3 vezes orei ao Pai para que ele o afastasse de mim. Era o mensageiro de Satanás que me esbofeteava para que eu não me desobedecesse pela grandeza da revelação que recebi. Mas o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém, queridos? Então Paulo diz: então eu aprendi que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Aleluia! Paulo compreendeu que deveria ter prazer nas injúrias, nas calúnias, nas difamações, nas mentiras, nas angústias, no sofrimento, porque enquanto ele sofria, Deus aperfeiçoava a sua obra na vida dele. Na palavra do Senhor, se você quiser acompanhar, em 2 Coríntios, capítulo de número 1, eu quero ler com você apenas uma partezinha do drama que o apóstolo Paulo viveu quando Deus começou a trabalhar na sua vida, para que ele não vivesse apenas o êxtase emocional na experiência de fé, mas ele pudesse ser também submetido à prova de fogo, a fim de ser apurada a sua fé e torná-lo forte para aquilo que ele deveria enfrentar na jornada do seu ministério. Capítulo 1 da carta aos 1 Coríntios diz assim, no versículo de número 8, irmãos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Você imagina? O mesmo Paulo disse que Deus não provaria absolutamente a ninguém acima das suas forças, mas que ele daria uma provação e também daria o escape para que nós pudéssemos suportar. Ele disse, e aparentemente está se contradizendo, mas na verdade ele está afirmando apenas uma experiência que ele está vivendo. Ele diz assim: algo que estava acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança até mesmo da própria vida.
Irmãos, eu não sei se vocês passam por situações difíceis, todos nós passamos. Mas a esse ponto de perder a esperança da própria vida, como Paulo, eu sei que muitos de nós já passamos por momentos assim. De acharmos que não vamos conseguir, de que não terá uma solução, de que não haverá uma vitória naquela situação. Muitas vezes nos sentimos cercados, como realmente quem está no vale. Parece que aquele vale não tem fim. Entrei nesse vale. Mas saiba, irmãos, que quando você desce para o monte, daquele êxtase emocional em que tudo é lindo e maravilhoso, e desce para caminhar no vale, o Senhor não te deixou só. Ele continua te conduzindo. É Ele quem está à sua frente. O vale parece não ter fim, mas saiba que logo ali o Senhor te dará vitória. Olha o que diz o apóstolo Paulo: mas é necessário passar pelo vale, porque a experiência ela tem que se dar também no vale, não é apenas no monte. E ele diz assim, de fato, versículo 9: tivemos em nós mesmos uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e se confiássemos no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Ele está dizendo: olha, Deus nos levou à Ásia e nos deixou até ao ponto de desesperarmos da nossa própria vida, mas para nos fazer entender que nós não podemos andar com Ele confiando em nós mesmos, mas devemos confiar sempre nele. Amém? Olha o que ele diz no versículo 3, 1:3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Olha o que ele vai dizer: é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Ele não nos deixou só. Amém, amados? Você passa pelo momento difícil, passa pela tribulação, mas Ele está ali para te consolar. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, Deus, Ele permite que eu entre no vale, Ele entra comigo para me ensinar uma lição. E enquanto eu sofro, eu sinto a luta, a dificuldade, muitas vezes não entendo o porquê, Ele ministra no meu coração. Ele me ensina que devo confiar nele, Ele me conforta, Ele me consola, para que depois Ele faz em mim, depois eu vou fazer a obra de Deus na vida de outros. Aleluia! Meus irmãos, todos nós queremos ser usados por Deus, mas para que Deus use a minha vida, para que eu faça a obra de Deus na vida de outras pessoas, Ele precisa fazer a sua obra em mim. Quando nós passamos por vales, por dificuldades, por lutas, seja qual for a origem dessa tribulação, saiba que o Senhor continua conosco. Ele continua nos ensinando, Ele continua fazendo sua obra em nós, para que estejamos aptos a fim de fazermos sua obra na vida de outros. Amém? É o trabalhar de Deus. É a segunda fase, aquela fase em que Deus está mudando. Agora você não vai ser motivado mais porque você está bem. Agora você não louva porque se sente bem. Agora você não prega porque você sente bem. Você não faz porque você sente vontade de fazer. Não, você sentindo ou não sentindo, você vai fazer porque é preciso que seja feito. Amém? Quantas vezes nós, pais de família, saímos de casa para trabalhar, irmãos? Eu trabalho num hotel, e eu desde o dia 4 de junho, eu trabalho sem folga. Desde o dia que eu entrei no hotel, eu vendi minhas folgas por conta do salário, para poder ter um salário que pudesse dar condições de sustentar a minha casa. Hoje eu tenho ainda 2 filhos comigo, nós temos 3 filhos. Nós temos o Samuel, com 23 anos, já independente, morando em Paranavaí. Mas temos a Sara, com 17, e o Silas, com 15 anos. Nós temos a tia Maria, a Sandra. Nós somos uma família de 5. Quem mantém uma casa aí sabe que manter uma casa com 5 não é muito fácil, não é uma tarefa.
Não é com qualquer salário de comercial que tu mantém uma casa. Então, se a gente pode, a gente vende tudo que tem de tempo para poder, não é, custear e atender a nossa primeira igreja, que é o nosso lar. Se não cuidarmos bem da nossa casa, o que nós queremos fazer da casa de Deus, não é? Então, se quisermos cuidar bem, então comecemos a cuidar dos nossos. Se alguém não cuida bem da sua própria casa, irmãos, a Bíblia diz que está negando a sua fé. E é pior que esse crente. Aquele tipo de crente que é crente, muito crente, super crente na igreja, mas lá em casa ele deixa a desejar, tem que repensar a sua vida. Porque o Senhor nos chamou para ser bênção lá na nossa primeira igreja, lá dentro da nossa casa. E assim sermos bênção na casa de Deus, amém? Então seremos bênção na nossa cidade, onde Deus nos colocar. Então desde que eu entrei, eu tenho trabalhado muito. Quantas vezes, irmãos, a gente vai para o trabalho, as irmãs fazem o que tem que fazer, mas não